Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Priscila. Eu estou transmitindo também do YouTube, no Escolinha de Finanças, então fica a dica para ter uma experiência melhor. Hoje é o programa Caminhe para os Investimentos. É um programa que eu estou fazendo todas as terças e quintas-feiras, às 7h07, quando o Instagram deixa que seja 7h07. Mas eu estarei aqui, né, tentando transmitir todas as terças e quintas-feiras, às 7h07. É um programa dedicado exclusivamente para aqueles que estão iniciando nos investimentos, para quem nunca investiu e quer começar a entrar finalmente nos investimentos, mas tem medo. E esse é o tema da live de hoje. O tema da live de hoje são os 3 principais medos do investidor iniciante. Na verdade, eu tinha me programado para falar de 3, mas vão ter mais 2 aí de lambuja. Os medos são muito comuns, né, a todo mundo, e, na verdade, o que é medo? Vamos contextualizar, né? O que é efetivamente medo? Então, o medo, ele é um sistema de proteção, né? Ele é um sistema de autoproteção e é um sistema que foi desenvolvido ao longo de milhares, milhões de anos aí, né, da espécie humana. Por quê? Para justamente que a gente não, que a gente conseguisse chegar até onde nós chegamos, né? Nós chegamos aqui principalmente por esse mecanismo do medo, né? Que faz com que a gente não faça coisas assim de forma estabalhoada, né? Faça as coisas assim sem tomar cuidado com os perigos. E o que acontece, né? Os medos, eles são paralisantes na maioria das vezes, né? Então, algo que a gente precisa trabalhar dentro de nós, porque é uma sensação que traz uma proteção, que evita que você faça uma bobagem. Se não existisse o mecanismo do medo, provavelmente a gente não estaria mais aqui, né? E se hoje não existisse o mecanismo do medo, a gente morreria atropelado, porque ia viver distraído, não ia prestar atenção nas coisas, né? Ia cair de penhasco, ia ter um monte de coisa acontecendo, porque simplesmente esse mecanismo não está ativado. Então, o medo, ele é um mecanismo comum a todas as pessoas, mas obviamente tem gente que tem mais, né? Sente mais medo e outras que sentem menos medo, e os medos diferem entre si. E muitas pessoas, por incrível que pareça, elas têm sim medo de investir. E por que elas têm esse medo de investir? Por não entender, por ter medo do desconhecido. De novo, é o mesmo mecanismo do nosso sistema límbico, que é o nosso sistema mais primitivo, né, que faz, olha, toma cuidado, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que é isso, por que você vai fazer isso, né? Então, faz com que você tenha essa sensação de se segurar. Porque quando o medo, ele faz com que você tome, basicamente, 3 tipos de atitude, né? Ou você se finge de morto, ou você foge, ou você luta. Então, isso daí faz com que a gente tenha esse tipo de comportamento em qualquer coisa que a gente tenha medo. Então, vamos supor que você tenha medo de investir, porque isso é algo que você sempre ouviu falar, que é perigoso, que você pode perder dinheiro, que não sei o que, não sei o que lá. O que você faz? Você foge disso, você não quer nem ouvir falar. Você fala assim, não quero nem saber desse negócio de investimento, é muito complicado, não quero nem ouvir falar. Muitas pessoas têm medo, mas mesmo assim vão para cima, né? Vai com medo mesmo. Tem aquela história do vai com medo mesmo. Então, são aquelas pessoas que acabam, mesmo com medo, indo, mas às vezes acabam tomando decisões incorretas. E o finge de morto é aquele que fala assim: ah, tá, eu sei que existe, mas tipo, não vou nem me dar conta disso, vou deixar do jeito que tá, porque não vai me fazer diferença, eu não quero me meter com esse leão aí, que também é um dos medos, né? Eu vou botar o leão aqui na história mais para frente, né? Então, o cérebro, quando ele começa a receber muitas informações, as informações sobre investimentos, por exemplo, né? Aquele monte de sopa de letrinha, aquela monte de coisa que você vai absorvendo, que parece uma coisa assim super insana. O que ele faz? Ele tenta processar essa monte de informação
de forma automática e não consegue, né? Aí o que ele faz? Ele busca os atalhos. Então, o que é o atalho? O atalho é, falar assim, tá bom, não vou investir. Ponto. Acabou. Não vou fazer mais nada. Já resolvi o problema. Passa para o próximo. Não quero investir porque é muito complicado, né? Isso daí é muito comum de acontecer. As pessoas ficam travadas por causa dessa questão aí do medo. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ativar o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que é analítica, né? Que faz você pensar, estudar, analisar e tomar as decisões não de forma automática. Você tomar as decisões de uma forma analítica, de uma forma que você pare para pensar, não esquece, mas você analisa o medo, vê se o medo é verdadeiro ou não, e aí você toma a decisão. Por quê? Muitos desses medos que nós temos, eles são medos infundados, né? Que o medo que as pessoas têm antes de começar a investir, eles são medos infundados. Por quê? Porque eles partem de crenças, né? E de coisas que você ouviu durante a vida, ou que você, eventualmente, até você vivenciou, e que fazem que você sinta essa sensação de medo e que você fique mesmo travado, né? Então, por exemplo, quando você sempre ouviu falar que bolsa de valores é cassino, o que vai te dar uma sensação de medo? Eu não quero ir lá apostar meu dinheiro e perder. Por quê? Porque você já viu filmes, ou você mesmo já esteve em um cassino e viu que as pessoas podem perder muito dinheiro. Então, o cérebro, de forma automática, faz aquela associação: cassino, perigoso, vou perder dinheiro, não quero. Por quê? Porque você ouviu falar que bolsa de valores é cassino e não tem nada a ver, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que trazer a sua parte analítica do cérebro e falar assim, não, tá bom, deixa eu entender um pouco como é que esse negócio funciona. Será que é isso mesmo? Será cassino? Será que é tão perigoso? Outra coisa que você provavelmente já ouviu falar, não, fica na poupança porque ela é mais segura. Aí você pensa, né? A mesma coisa, o cérebro faz a mesma associação. Bom, eu não quero passar perrengue, não quero, né, que aconteça nada, não quero sentir medo, quero me sentir seguro, continuo na poupança. Porque é segura, porque me falaram que a poupança é segura. Só que não é. Porque, na verdade, você está perdendo o seu dinheiro silenciosamente, que é o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Então, quando você deixa o seu dinheiro ali paradinho na poupança, vem aquele minguadinho todos os meses lá, você fala, não, beleza, tá rendendo. Só que você não não traz o seu cérebro analítico, né, a parte analítica do seu cérebro para a jogada, para analisar que aquela rentabilidade que você tem é ridícula e que não você está perdendo de lavada da inflação, o que acontece? Você tem a falsa sensação de segurança, a falsa sensação de que você não tem por que ter medo, porque você tá rentabilizando o seu dinheiro, e na verdade isso não está ocorrendo, né? Essa é a grande realidade, isso não está ocorrendo, você está perdendo dinheiro, né? O medo que você tem acaba se realizando sem você perceber. É um negócio muito louco, né, gente? E outro medo também é que as pessoas falam, ah, não, mas é porque a pessoa que investe, ela é uma pessoa super arrogante, né? Outra crise limitante, bobagem. Ah, eu não quero ser arrogante, então eu não vou investir. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Isso não faz o menor sentido. Mas a gente acha que isso é bobagem, gente. Mas eu já ouvi pessoas falando isso, né? Lógico, depois que elas já começaram a investir, mas que antes elas pensavam dessa forma, que elas tinham essas crenças limitantes que faziam com que elas simplesmente, por medo, né, de se sentir de certa forma, elas não investiam, né? Então, deixa de lado a vida financeira e vamos viver outras coisas, dá atenção para outras coisas e não dá atenção para o próprio dinheiro, né? Não dá valor para o trabalho, para a renda que ela está fazendo, né? Porque quando você não investe, bem, eu tenho medo de investir, não vou investir. Ok, mas você não tem medo de ver seu dinheiro se esvaindo assim, né? Você não tem medo de ir lá e comprar um imóvel na planta. Você não tem medo de ir lá e fazer um boletão de 48 meses para o carro, sem saber o que pode acontecer. Então, entende que existem medos que são totalmente infundados, né? Então, assim, os medos que estão relacionados aos investimentos e que eu vou
destrinchar um pouquinho mais aqui na live, da onde eles surgiram, né? Por que eu fiz essa lista? Com base em todas as pessoas com que eu já atendi nas mentorias financeiras. E que elas trazem esses medos, principalmente para quem nunca investiu, né? Eu tô ali mentorando uma pessoa que está saindo do zero, não tem nenhum investimento e ela quer começar a investir, ela traz isso, ela traz essas dúvidas, ela traz esses medos. E a minha função, né, quando eu converso com elas, é justamente vamos um por um botando de lado, tira da frente, tira da frente, para que você possa, para que a pessoa possa fazer os investimentos de forma tranquila, segura, com consciência do que está fazendo. Então, assim, é um processo, né? Eu sempre digo isso, é um processo, não é uma maratona que você vai sair correndo, vai resolver tudo de uma vez. Pelo contrário, é passo a passo, né? E é tipo aqueles jogos de tabuleiro, né, gente? É meio que, como é que chama aquele jogo? Banco imobiliário, né? Mas não é banco imobiliário, é qualquer jogo de tabuleiro. Você vai lá, anda umas casinhas para frente, eventualmente você vai andar umas casinhas para trás. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, desde que você continue, né, engajado naquilo, não pode simplesmente fazer, tá, eu não quero mais jogar esse jogo aí, fazer que nem criança, eu não vou jogar mais porque eu não tô ganhando. Não é assim que funciona, né? Você tem que continuar o jogo, jogue o jogo, porque faz parte e você vai ser recompensado no final, né? Você pode ter uma recompensa muito maior do que você imagina, né, do que se você não tivesse feito nada, né? Se você ficasse lá esperando de braço cruzado que as coisas se resolvam por você, que os investimentos caiam na sua cabeça. Então, a gente acha que não tem nenhuma relação, mas, gente, tem toda a relação. Neurociência, né? Tudo isso está muito. Finanças comportamentais está muito conectado com investimentos, né? Então, sempre, todas as lives, quando eu puder, eu sempre vou trazer essa contextualização de viéses comportamentais, da forma como que a gente tem que se entender para entrar nos investimentos, porque a maioria das pessoas fala assim, investe nisso, investe naquilo, faz aquilo, faz aquilo. Não é assim que funciona. A gente tem que primeiro investigar para entender, para poder fazer as coisas da forma mais correta possível e que faça sentido dentro da nossa cabeça, né? Tem que conectar os pontinhos, tudo tem que fazer sentido em determinado momento. Assim, é um momento, uhul, agora já sei, entendi, e vai evoluindo, né? Então vamos lá, eu vou até colocar aqui, gente, no YouTube, eu consigo colocar quais são os erros. Infelizmente, no Instagram eu não consigo colocar isso daí, mas vamos lá. O primeiro erro, não, o primeiro medo, né, é o medo de perder dinheiro. Por que a gente tem esse medo? Primeiro, que existe uma memória, né, uma memória coletiva, né, um inconsciente coletivo, por todo o histórico que a gente tem no Brasil, né, de inflação, hiperinflação, e é o dinheiro que não tem valor, e é o dinheiro que toda hora muda de mão, é a poupança que é confiscada, né, e é não sei o que acontece, é a notícia que faz com que a bolsa caia o tempo inteiro. Então, a gente tem isso, né, muito forte, né, um medo mesmo de você perder às vezes o pouco que você tem, né? E isso também, né, faz parte porque a gente ouve muita história, né? Na última live o pessoal falou disso, né? Do pessoal que caiu no golpe lá do carro, né? Assim, e tem pessoal que cai em pirâmide financeira. Todo mundo aqui tem alguém, ou conhece alguém, ou já ouviu falar de alguém que perdeu dinheiro, né? Mas, de novo, você ouve a informação. Fulano perdeu dinheiro em investimento. Você para por aí, né? Porque ouviu dinheiro, fulano perdeu dinheiro na bolsa, ou fulano perdeu dinheiro numa pirâmide financeira. O que você teria que fazer? Investigar, né? Porque a história do fulano pode ser a história mais triste do mundo, mas será que fulano estudou? Será que fulano sabia o que estava fazendo? Será que fulano realmente foi enganado ou ele se enganou achando que ia ter a maior rentabilidade do universo, que só ele era a pessoa mais esperta do mundo, né? Então, perder dinheiro
isso só acontece quando efetivamente você não sabe o que está fazendo. Você pode, lógico, perder um pouco ou até muito dinheiro se você tomar um risco muito maior do que o risco que você poderia tomar, do que o risco conhecido, do que o risco que você analisou. Agora, se você começa a investir, você não analisa nada, você não sabe nada, você não quer aprender nada, você só quer colocar o dinheiro em um lugar que o dinheiro triplique do dia para a noite, você vai perder dinheiro. Isso é quase certo, é líquido e certo que você vai perder dinheiro, porque você vai se deixar levar por oportunidades que são muitas vezes irreais, né? Então, como é que você soluciona essa questão do medo de perder dinheiro? Ah, Priscila, eu tenho muito medo de perder dinheiro, então eu não vou investir, é melhor deixar ele guardado, melhor deixar lá no banco mesmo. Quando você deixa na sua conta corrente, ou quando você deixa na poupança, ou quando você deixa o dinheiro dentro da bolsa, de uma carteira, na gaveta, você já está perdendo dinheiro, né? Porque o seu dinheiro está perdendo o poder de compra por conta da inflação, né? Então, como é que você faz para eliminar esse medo de perder dinheiro em investimentos? É através de estudo, é através de aprendizado, é através de você fazer exatamente aquilo que você aprendeu, você aplicar, você entender o que você está fazendo e dar continuidade nisso e ir evoluindo na escada dos investimentos, que eu tanto menciono aqui. Começa com pouco, começa pelo básico, né? Começa pelo Tesouro Direto, por um CDB de liquidez diária, começa aos poucos e aos poucos você vai crescendo e aos poucos você vai aprendendo e aos poucos você vai entendendo também qual é o risco que você quer correr. E como é que eu sei o quanto que eu quero correr de risco? É seguindo o seu perfil de investidor. Você tem que saber qual que é o seu perfil de investidor. Ah, mas como é que eu sei qual é o meu perfil de investidor? Abra uma conta numa corretora. Quando você fizer a conta na corretora, você vai responder um questionário, e esse questionário se chama teste de suitability, é um nome bonito em inglês, mas nada mais é do que um teste para identificar qual é a sua aversão ou a sua tolerância ao risco. A partir do momento que você sabe qual é a sua tolerância ao risco, né? A tolerância vai saber a tolerância que você tem de perder dinheiro. Por quê? Perder dinheiro, ele dói e é um medo, né, de todo mundo. Ninguém, não, senão tava todo mundo rasgando dinheiro na rua, né? Lógico que, mas para uns o medo e a dor é maior do que para outros. Então, por isso que a sua carteira de investimentos, quando você vai começar a investir, ela tem que estar alinhada ao seu perfil de investidor, para que você se sinta confortável, que você está investindo em algo que você sabe o que é e que, portanto, como é algo que deixa de ser algo desconhecido para ser algo conhecido, você elimina o medo. Lembra que eu falei lá no começo? O medo a gente tem por coisas desconhecidas. Então, como é que você elimina o medo de perder o dinheiro? A partir do momento que você entende o que você está fazendo e aí você consegue investir em algo que você sabe o que é, e se você sabe o que é, você não tem mais medo daquilo. Então, basicamente, esse é o primeiro medo. Então, vamos lá agora para o segundo medo: medo de errar. Bom, eu já falei disso até em outras lives, né? Gente, errar faz parte do processo. Ninguém aqui nasceu sabendo, ninguém aqui saiu da barriga da mãe com o celular, já com o home broker aberto, já investindo. Isso não existe, né? Tudo na vida é aprendizado, tudo é errar e acertar. O problema é que nós somos criados, né? Nós somos educados em um sistema em que você é educado para tirar 10, né? Para você sempre acertar e para você se frustrar se você errar. Lógico que tem muita gente que não está nem aí, né? Estou feliz, eu tirei 5, tô nas nuvens. Mas para quem tem muito disso, né? De querer que seja. Eu ouço muitas pessoas, não, eu sou perfeccionista.
A pessoa ser perfeccionista, ela sofre demais com medo de errar. Porque ela acha que ela vai colocar, que ela vai fazer um investimento errado, porque ela vai escolher errado, porque ela não sabe o que ela está fazendo, porque ela não consegue entender, né? Então, o que que ela faz? Ela deixa de investir por medo de errar. E aí a pessoa, né, perde várias oportunidades porque ela podia errar, né? Tirar esse conceito de que não pode errar, mas errar pequeno, né? Se você começa aos poucos, se você começa estudando, né? Se você começa entendendo, a solução é a mesma do medo anterior. É você entender o que você está fazendo, entender quais erros que você pode cometer. Ah, eu posso escolher um CDB errado. Tá bom, beleza. Qual é o tamanho do impacto que isso pode ter, né? Só que eu até já contei a minha história, eu já fiz isso, já errei, gente. Vai lá, por não entender nada de rentabilidade, como é que funciona a rentabilidade dos investimentos, na época eu não entendia nada, eu fui lá e escolhi um investimento simplesmente por conta da rentabilidade, pensando só na rentabilidade, sem olhar que aquele investimento ele tinha uma liquidez só para daqui 5 anos, né? Na época, né? Correndo 5 anos. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu errei. Estou viva até hoje e continuo investindo. Porque faz parte. O que aconteceu com essa história? Eu aprendi que não é para olhar só para a rentabilidade. Eu aprendi que eu preciso olhar também para o prazo do investimento, que o investimento ele vai ficar travado lá, né? A mesma coisa se aplica para outros investimentos. Quando você fala em tesouro direto, e as pessoas também têm muita dúvida com relação a isso. Porque, tá bom, ele é o básico, mas mesmo ele sendo básico, você precisa entender um pouquinho dele. Porque o Tesouro Direto, ele tem 3 modalidades diferentes. Você tem o Tesouro Direto, que ele é o Selic, né, que é aquele para reserva de emergência, que tem a taxa de juros de curto prazo, que é a Selic. Você tem o Tesouro pré-fixado, que é aquele que no momento em que você investe, você já assina ali que é aquela rentabilidade que você aceita para todos os anos, né? Então, você se foi 10% ao ano, vai ser todo ano, vai ser 10% que você vai ser remunerado até o final do prazo lá que você escolheu. E tem o tesouro híbrido. O que é o híbrido? É o que paga o IPCA mais alguma coisa. Então, ele paga o IPCA, que é a inflação fechada no ano, mais uma rentabilidade. Então, até para ir para o Tesouro Direto, você tem que entender um pouco, você tem que aprender um pouco. E você pode errar, pode ser que você erre, mas aí como é que você entende isso? Investe um pouco, não vai botar, vou botar, minha reserva são 30 mil reais, eu vou botar tudo no tesouro pré-fixado, porque me falaram que tesouro direto é super seguro. Sim, é seguro, mas você pode ter problemas de rentabilidade, porque o tesouro direto, se você resgata antes, você pode perder dinheiro. E provavelmente ninguém te falou isso, mas eu estou te falando agora. Porque eu vejo muita gente falando assim, Priscila, eu coloquei lá e agora eu olhei, eu tô com menos do que eu coloquei. Eu falei, sim, mas você entendeu o que você estava fazendo na época? Mas tudo bem, aquilo que eu falei, não adianta se travar por esse medo de errar. E como é que você erra menos? Você faz com valores menores e você estuda. Sempre. Sempre o estudo, gente, vai estar envolvido. Sempre você tem que entender o básico daquilo que você está fazendo. Em qualquer coisa na vida, né? Não é. Qualquer coisa você tem que entender, pelo menos o básico, para se situar, para ninguém te passar a perna, certo? Vamos lá para o terceiro erro. Medo de pagar imposto de renda. Esse daí é um clássico, né? Todo mundo vem, ai, Priscila, não sei, acho que eu não vou investir, não, porque senão eu vou ter que pagar imposto de renda. Isso daí dá um baita de um trabalho. Gente, primeiro, a gente só. Tem formas diferentes de recolhimento de imposto de renda
nos investimentos. Mas, em via de regra, se você investir e você não mexer nesse investimento, você não vai ter que pagar imposto de renda, tá? Porque você só renda é imposto de renda, é sobre a renda. Se você não teve renda, você não vai ter que pagar imposto de renda, entendeu? Então, e existem formas, né, simplificadas de você entender quais são os impostos que estão envolvidos no imposto de renda, mas tem limites, né, gente? Não é se você, não é porque você hoje, por exemplo, se você você é isento de imposto de renda, você não paga imposto de renda, você não declara imposto de renda, automaticamente, se eu investir num CDB, eu vou ter que pagar imposto de renda? Não, não, porque existe um limite, existem algumas regras determinadas pela Receita. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas você tem que entender que não é automático. A partir do momento em que eu invisto, eu vou ter que pagar imposto de renda. Não. O que acontece? Se você resgata, no caso de um imposto dos títulos de renda fixa, então, CDB, LCI, não, desculpa, LCI não, CDB, Tesouro Direto, né? Se você investir, você vai ter que pagar imposto de renda quando você resgatar. Ai, mas eu vou ter que fazer, vou fazer o DARF. Não, gente, porque investimento em renda fixa é retido na fonte. Então, a corretora, o banco onde você investe, ele já vai fazer esse recolhimento para você. Então, o valor que cai na sua conta já é líquido, você não precisa se preocupar com o imposto de renda, em fazer DARF, em fazer nada disso, tá? Mas se você, por exemplo, não for isento e tiver que declarar, você vai declarar isso, mas você vai ter o informe da corretora, é super fácil, é só ir lá e botar nos campinhos, não tem segredo. Óbvio, quando você passa para renda variável, isso complica um pouco mais, tá? Mas não é um monstro de 7 cabeças, tá? Ele só complica quando você fica rodando muito a sua carteira. E se você tiver lucro, porque, de novo, você não vai pagar imposto de renda se você comprar uma ação por 100 e vendê-la por 90, porque o que aconteceu? Você teve prejuízo. E não existe ainda, é bom, nem fala muito, mas não existe imposto sobre prejuízo. Por enquanto ainda não existe. Só existe imposto sobre renda, não existe imposto sobre prejuízo. Mas tudo isso, gente, é totalmente possível de você eliminar esses medos estudando um pouco. Não precisa se fazer uma faculdade de contabilidade para você entender como é que funciona imposto de renda e investimentos. Eu garanto isso para vocês. Não é tão complicado assim. Inclusive, eu tenho um curso no Hotmart que fala de investimentos, imposto de renda em investimentos, tá? Quem quiser, depois me pergunta ali no direct que eu passo o link para vocês. Vamos lá, passando aqui para o medo de colocar o dinheiro na corretora. Ó, esses já são bônus, hein? Esses medos aqui já são bônus. Uma outra coisa também que eu vejo muitas pessoas ficam tensas, né, e preocupadas em colocar o dinheiro na corretora, porque o dinheiro vai sumir de novo, por causa de todas aquelas coisas que já aconteceram no passado. Só que, gente, é importante dizer, todas as corretoras, elas são cadastradas no Banco Central. Elas têm que ter uma autorização do Banco Central para existirem. E todas as corretoras, elas são fiscalizadas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, todas elas seguem regras, todas elas são muito sérias. O que acontece? Ela não é dona do dinheiro, ela não fica com o seu dinheiro lá no caixa dela. Elas fazem, elas são apenas custodiantes. Elas são a ponte entre você e o seu investimento. Tá? Então, não tem como, por exemplo, você investir em bolsa de valores se você não tiver conta em uma corretora de valores. Não tem como você investir no Tesouro Direto se você não tiver uma conta numa corretora de valores.
elas são simplesmente uma ponte. E a maior parte delas hoje não cobra taxa para os investimentos mais básicos. É muito simples abrir uma conta, você só precisa apresentar os documentos básicos, né, que é o seu RG, CPF, uma conta de luz ou de água, de telefone para você comprovar residência e acabou. E a partir dali, um mundo inteiro se abre para você. Abre-se lá, mas e se a corretora falir? Não tem problema, porque o seu dinheiro não está lá, ele está custodiado apenas na corretora, e isso daí vai ser transferido para uma outra corretora. Se acontecer de uma corretora falir, esse dinheiro é transferido para uma outra corretora e você tem toda a segurança do mundo de que o seu dinheiro está garantido, a menos que o seu dinheiro esteja parado na conta da corretora. Se ele estiver investido, não tem problema, viu, gente? Mesmo que a corretora quebre, o dinheiro não está dentro da corretora. Vamos lá para mais um medo, que é o quinto, que é o medo de ser julgado. Sim, tem um monte de gente que tem esse medo de falar, ai, olha lá, agora tá toda riquinha, tá começando a investir, tá falando só de investimentos. Ai, né? Agora vai ficar metida, vai ficar snob, só porque tá investindo. E aí a pessoa fala assim: ah, nossa, não vou nem falar em família, né? Porque parece que é um pecado você começar a investir, você falar de investimentos, fica parecendo que você, meu Deus, quem é? Quem sou eu, né? E aí as pessoas falam, volta para o seu mundo, minha filha, você não pode investir, não. Só aí, você ganha só R$ 2.000, por que você vai ficar falando esse negócio de investir? Gente, isso é tudo mentalidade de gente fraca, né? Gente pobre mesmo. E olha, não tem nada a ver, não tem que ter medo de ser julgado, que se dane, porque depois você vai encontrar com essas pessoas lá na frente com a sua conta recheada de dinheiro e o povo lá que só ficou gastando e não guardou nada. Então, não tem nada a ver, não se preocupe em ser julgado, o importante é que você entenda o quanto é significativo para a sua vida financeira que você perca esse medo. Beijinho no ombro da galera e vai ser feliz investindo. Vai aprender e, melhor ainda, aprenda e depois repasse o seu conhecimento para as outras pessoas. Para aquelas que querem, porque tem gente que não quer, né, gente? Não quer, tudo bem, tá bom, não tem problema nenhum. Mas para aquelas que querem, faça questão de você compartilhar o seu investimento, os seus conhecimentos. Lembrando, como é que você perde todos os medos? Adquirindo conhecimento. A partir do momento que você adquire conhecimento, por que não compartilhar? Faz parte, né, dos segredos da mente milionária, né, daquele livro, você compartilhar o que você aprendeu, porque é só assim que as pessoas vão começando a entender que os investimentos, eles são instrumentos super úteis para a sua saúde financeira, né? Que você não precisa se tornar o lobo de Wall Street para você começar a investir, tá? Tem coisas muito mais simples e que às vezes as pessoas por medo acabam não fazendo e acabam perdendo a oportunidade de rentabilizar o patrimônio. De novo, tem muita gente que não tem medo nenhum de comprar um imóvel na planta e porque ninguém vai te julgar porque você comprou um imóvel na planta, pelo contrário, fala assim, nossa, que maravilha, a pessoa está crescendo na vida, ela tem 30 anos de parcela para pagar. Mas vai falar que você começou a investir. Ninguém vai falar, prova, nossa, que é isso? Então, as pessoas não têm medo de comprar imóvel na planta, mas têm medo de começar a investir, têm medo de ser julgado porque começou a investir, né? Então, vamos acabar com esse medo, tirar tudo isso da frente, porque não faz o menor sentido. O que vale é você realmente, o mais rápido possível, começar a entender que você tem que sair do zero e ir para o seu primeiro investimento o quanto antes, com segurança e com consciência. Aproveitando, né? Dia 16/9, eu vou fazer um webinário 100% online, 100% gratuito, e eu vou falar sobre os 5 primeiros passos para o investidor iniciante. Esse evento vai se chamar Caminhada do Investidor Iniciante. Eu vou fazer ao vivo, tirando dúvidas. Então, o link está lá na minha bio.
tá? Vocês podem clicar lá e se inscrever, porque a transmissão vai ser exclusiva só para quem se inscrever através do link. E vai ser um aulão, hein, gente? Vai ser, ó, se eu falo muito aqui em meia hora, vocês não têm ideia do quanto que eu vou falar em 1h30, 2 horas. Vai ser muito legal e eu gostaria muito de poder contar com a participação de vocês. Então, corre lá no link da bio para poder você se inscrever para participar.